Olá a todos, vamos fazer Economia em Ação dessa terça-feira e hoje saiu muita coisa de agenda econômica. Eu vou falar das vendas no varejo no Brasil, não vou falar do número em si, eu vou só trazer ou resgatar aí como isso daí bate nas minhas projeções de PIB. Bem, aqui, primeira coisa, né, veio bom o número do varejo, 0,3 de alta, o mercado esperava 0,1 na variação mensal de novembro para dezembro, com destaque para muita venda de bens de eletrônico, equipamento de escritório, isso tudo pode ser visto como uma espécie de investimento. Então, boas notícias no final das contas. Mas o que eu fiz aqui? Isso daqui é a variação trimestre contra trimestre imediatamente anterior. Então, não é uma média móvel trimestral, é uma média do trimestre fechado com o trimestre fechado anterior. Né? Então, não se confundem meses aí no meio. Né? Então, tenho aqui de 2007 a 2011 as variações do quarto trimestre, na variação de um trimestre contra o outro. Em vermelho é a indústria e em azul é o varejo. Né? Então você vê aí o varejo apresentou uma alta de 1,1%. Ao longo do ano de 2011 veio até um patamar razoavelmente bom. Não é tão forte que nem foi apresentado nos outros anos, mas um patamar razoavelmente bom. O que veio muito ruim a indústria, olha só teve queda. O segundo, terceiro e quarto trimestre, um contra o outro, só foi apresentou resultado negativo. Isso daí corroborou, eu rodei o modelo de novo e realmente parece que a alta no quarto trimestre de 2011, a alta do PIB, quarto trimestre contra terceiro tri do mesmo ano, vai vir em 0,4. Se é verdade que vai vir em 0,4, aí já tem o ano fechado, o crescimento vai vir em 2,86% em 2011. Não é um crescimento, né, abaixo da média, né, aqui é de 2001 a 2011, né, 10 anos aí de janela. Vai vir abaixo, mas eu não acho necessariamente esse PIB ruim. Se ele veio baixo em termos absolutos, em termos relativos, eu acho que é o que pôde ser feito. Por quê? Porque no início do ano a gente teve uma alta muito substancial da política monetária, subiu a taxa de juros, aumentou-se o compulsório. Em setembro, a gente vai ver isso no próximo gráfico, teve a crise europeia que bagunçou mais ainda o cenário. Então tudo isso daí foram impulsos negativos para a economia brasileira, que vai se traduzir num PIB menor. Né? Por mais que o governo, o ministro da Fazenda, queiram acreditar num PIB mais forte, acho que isso daí não é razoável. Mas eu até acho bom esse número vir um pouco menor, porque foi esse PIB mais retraído que garantiu, entre outras coisas, que a gente cumprisse a meta de inflação em 2011. E olha que foi na trave. Então, esse que é o ponto aí no final das contas. Vamos observar esse número como um PIB de 2011. 2012 também não estou com projeção boa, não. Vai dar 2,1% de crescimento. Olhe lá, na minha opinião, na minha projeção, levando em conta que o investimento público não vai aumentar tanto, gasto público, de forma geral, não vai aumentar tanto. Pode até aumentar investimento, mas você vai cortar em custeio, em termos líquidos, não tem tanto impulso. Então, o gasto público vai continuar baixo, o investimento das empresas também vai continuar baixo, e o setor externo não vai ajudar muito. Então, isso tudo vai jogar um PIB para 2,1%, na minha opinião. Mas, enfim, isso daqui é só para apontar que o varejo veio bom, mas 2011 não vai terminar de forma entusiasmada, por assim dizer. Né? Bem, hoje, né, teve aí, né, uma notícia que a Moody's rebaixou aí a Itália, a Espanha, né, de novo aí essa discussão toda a respeito do risco dos países. Olha, minha opinião, eu já venho falando essa minha opinião há muito tempo, mas é bom sempre frisar. Tem alguns colegas, outros economistas, que veem a situação da Europa como potencialmente explosiva, não tem como solucionar. Eu só não consigo entender, toda vez que eu pergunto para esses colegas, né, o que quer dizer explodir, o que quer dizer não dar certo, ninguém sabe me responder o que é isso. Eu acho que não dá para imaginar, ou continuar imaginando que vai quebrar porque vai quebrar e é assim. Não é. Né? Então, isso daqui só para mostrar, né, como a situação está em termos relativos melhores hoje em dia do que estava antes. Na linha azul, quanto a Itália paga em taxa de juros. O gráfico vem de 2006 até 2012. Na linha azul. Na linha vermelha é quanto a Alemanha paga de juros. Isso é tudo título de 3 anos. É um título genérico só para eu poder encadear uma série longa. Então, azul, Itália. Vermelho, Alemanha. Na linha verde aqui, que é essa linha mais retinha, assim, né, mais organizada, é a taxa de juros do Banco Central Europeu. Então, vamos reparar uma coisa aqui. Primeira coisa. 2006, 2007, o patamar estava, tanto da Itália quanto da Alemanha, estavam num patamar alto por conta da taxa de juros livre de risco, também estava. Eles jogaram, o Banco Central Europeu jogou a taxa de juros para baixo, as taxas de juros tanto da Itália quanto da Alemanha tiveram que acompanhar, porque o piso caiu, e ficaram aí rodando um pouco acima da taxa do Banco Central Europeu.
Tem uma hora que a Alemanha e a Itália descolam. A Alemanha começa a pagar menos que a taxa de juros da Europa, ou seja, isso aí quer dizer, no limite seguinte, a Alemanha é mais confiável que a Europa. E aqui está querendo dizer o contrário, né, que a Itália é menos confiável que a Europa. Então, a Alemanha começou a pagar cada vez menos taxa de juros, né, em comparação à taxa livre de risco, que é a taxa do Banco Central Europeu, em moeda europeia, isso aí é tudo em euro, né? E a Itália foi disparando. Olha, em setembro, lembra que eu falei lá atrás da questão da crise europeia também? Olha o que aconteceu com a taxa de juros da Itália. Explodiu, chegou num patamar maior de quando a taxa de juros livre de risco estava aqui em cima. Então a diferença é muito abrupta. Então isso daqui eu estou querendo apontar que chegou num momento de estresse muito grande. Reverteu. Já estão pagando hoje em dia menos que pagavam naquele momento anterior. É ainda suficiente? Do ponto de vista bastante pragmático, se eles pagarem menos do que pagavam antes, obviamente a situação mudou no sentido que eles têm que rolar agora mais dívida, ficou mais caro para eles nesse período, então aumentou o montante da dívida, o PIB deve cair, isso tudo deve contribuir para ser mais difícil. Mas hoje em dia eles tomam um dinheiro mais barato que nesse período. Então, está começando a funcionar. Ainda não está perto, a Itália é vista com mais desconfiança do que o conjunto da Europa. Se você pegar a taxa de juros do Banco Central Europeu, e a Alemanha ainda continua muito bem, olha só, quando ela paga bem menos que o Banco Central Europeu. Então, tem solução. Eu acho que vai ser encaminhado aos poucos. Não vai ser fácil, porque também, né, só para fechar o raciocínio, eu, do ponto de vista do economista, vou colocar da seguinte forma. Não adianta nada eu estar certo ou estar errado. Na verdade, não adianta quase nada isso, a não ser que eu explique os motivos que levam o meu raciocínio a esse lugar. Eu acho que a Europa não quebra por um motivo muito simples. Existe uma determinação política da Alemanha que não quer ver a zona do euro quebrar. Não é por altruísmo ou um sentimento europeu caridoso. Né? Na verdade, é porque a Alemanha sabe que precisa do resto da Europa unida para enfrentar a China, Estados Unidos e Japão. Pensa como uma guerra. Ela não tem como abrir mão de território agora, como se fosse isso. Né? E aí, porque senão a gente fica toda hora só produzindo, a Grécia vai quebrar, a Grécia não vai quebrar, a Grécia vai quebrar. Não, eu confio que vai bancar. A Dona Jamaica deixou claro isso. Né? Se isso é sustentável a longo prazo, isso daí é uma outra questão, por uma seguinte chave. Né? No longo prazo, eu ia falar que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Que é o que o Keynes disse, mas não é isso. Mas no longo prazo a gente tem outros desafios. Né? Até perigo de questões de ordem ecológica, tem uma série de outros problemas. Mas isso é no longo prazo. No curto prazo, se imaginando o horizonte de 10 anos, eu não imagino a Europa quebrando. E quem imagina a Europa quebrando tem que me explicar também o que é uma Europa quebrada. O que é cada um vai restar as moedas. Ninguém fala isso. Então, esse gráfico mostra que está voltando, vai voltar cada vez mais aos patamares normais de taxa de juro. A Itália vai conseguir rolar parte da dívida de forma mais tranquila. Então, esse daqui é o retrato que eu queria mostrar para vocês da Europa. Não vejo com toda preocupação. E Brasil com aquele PIB mais baixo, mas até que não tão ruim, levando em conta os desafios que nós tivemos em 2011 e vão ter em 2012. Bem, esse foi a Economia em Ação de hoje. É um tema bastante amplo, né, obviamente. Então, sinta-se livre em entrar em contato comigo e a gente vai conversando. Bem, é isso. Um bom dia e ótimos negócios a todos. E antes de terminar, um recado. Eu estarei fora do dia 15 ao dia 22. Não teremos nem abertura, nem fechamento, nem nada. Mas se tiver dúvida, pode mandar e-mail que eu vou estar acessando. E-mail sim, a gente pode bater um papo, depende de algum tema ou outro. É isso, a gente se fala. Até.